E agora entramos na parte 1.2, onde entra o processo histórico. Bom, registros que temos de soldagem há 4.000 anos antes de Cristo. Vocês sabem que lá pela disciplina de tecnologias materiais ou materiais de fissão mecânica, o histórico das fases, né, que a gente vai descobrindo os materiais. O primeiro registro a gente teve lá de materiais não ferrosos, o ouro, a prata, o cobre. Já tem registros de teve soldagem em ouro, mas aqui não tem uma comprovação. Agora, eu tenho uma comprovação aí na foto, em 1500 anos antes de Cristo, um pilar de ferro de Delhi, foi na Índia. Esse pilar foi soldado, então nós temos um registro físico que já existia solda 1500 anos antes de Cristo, certo? Agora, indo bem mais para frente, né, entrando aí no século XIX, onde a gente vai falar nossos registros de soldagem, que está voltado para nossa prática aqui do nosso curso, são processos a arco elétrico. Então, já vamos começar na história aqui, falando da primeira patente de processo de soldagem a arco elétrico. Né? Essa primeira patente foi em 1885, e o Nicholas Bernard, né, e mais o Stanislav, que são da Inglaterra, fizeram o primeira processo de soldagem a arco elétrico. Como é que é constituído esse processo? Então, primeiro se criou um eletrodo feito de carvão, onde ele estava ligado no polo negativo e trazia a corrente. Esse eletrodo encostava na peça, abria o arco, esse arco começava a fundir a peça com carvão e entrava-se com um metal de adição, ou material de adição, que é uma vareta metálica do mesmo material do metal de base, que comentei para vocês no início. O metal de base é a peça que eu estou soldando. Então entrava-se com um eletrodo e a vareta se fundia. Claro que tinha muito problema com esse carvão de contaminação na solda, porém foi feito a primeira patente e se foi utilizado esse processo na época. Em 1890, aí no caso 5 anos depois, o russo e o americano aí fizeram um outro processo, né, de soldagem a arco elétrico, que tinha princípios daquele, porém o eletrodo agora era uma vareta metálica e ela abria o arco e ela mesma fundia, não tinha um eletrodo de carvão. O que aconteceu aí de ruim? Muitos respingos, a poça de fusão não tinha um bom controle, menor que do outro, porém tinha uma melhor limpeza e uma fundição de penetração melhor. Mas ainda estamos evoluindo nessa parte de arco elétrico. Não é uma nova patente, mas é um avanço. Agora sim, em 1907, 17 anos depois, o sueco Oscar patenteia o primeiro processo a arco elétrico com eletrodo revestido. Esse é o primeiro processo de soldagem a arco elétrico utilizando uma alma metálica revestida. Abria-se o arco, fazia-se a fusão do material, montava-se uma poça e começava-se a fazer essa soldagem. Isso foi um maior avanço registrado no século XX para arco elétrico, certo? No início do século XX, logo depois, ali 10 anos depois da Primeira Guerra Mundial, começando lá em 1917, por ali, aí teve vários avanços, né? Novos processos, novos equipamentos, novas tecnologias, porque uma guerra é uma coisa muito ruim, porém, em questão de avanços tecnológicos, há um incentivo muito grande, que é investimentos para pessoas crescerem com relação aos seus equipamentos e tecnologias, para que isso seja utilizado numa produção metal-mecânica que vai custar a vida de muitas pessoas, né? Então,
Isso é o avanço bom da guerra. Olá pessoal, então dando seguimento à unidade 1, parte 1.3. As partes 1.1 e 1.2 nós já verificamos que a parte 1.1 era a parte de conceitos e definições, a parte 1.2 é a parte de história, né? A parte breve histórico, e agora 1.3 nós entramos no conceito aí de processo de soldagem, tá? Quando a gente vai fazer uma classificação de um processo de soldagem, começamos em geral na parte de divisão de soldagem por fusão e soldagem por pressão. A soldagem por fusão é quando o processo, a fonte de energia, ela utiliza maior fusão do que pressão, né? E na soldagem por pressão existe uma pressão que faz com que apareça o atrito e também que faça a fusão desse material, certo? Mais ou menos essa é a divisão entre eles. Essa soldagem por fusão, ela foi dividida aqui em soldagem a arco elétrico e a soldagem de outros tipos de fonte. Só que teve um problema aqui de um pequeno equívoco, né? Soldagem a plasma, esta soldagem a plasma é também soldagem a arco elétrico. Ela estaria na classificação dos processos de soldagem a arco elétrico. Esses outros não. Soldagem a gás é fonte química, é o gás. Eletroscória é por uma resistência elétrica. A soldagem a laser é por feixes de luz de alta intensidade. E a soldagem por feixes de elétrons já diz, é feixe de elétrons a fonte. Ah, e aqui embaixo na soldagem por pressão existe por resistência, forjamento, atrito, explosão, ultrassom e difusão. Uma dessas soldagens aqui que está muito investido hoje em dia é a soldagem por atrito. Por isso vou comentar um pouco sobre esse processo de soldagem por pressão na parte de soldagem por fricção. O que seria esse processo? Esse processo, nós temos um pino, né, que entra com uma determinada pressão, que estaria fazendo o lugar de um eletrodo, por exemplo, né, e ele pega a rotacionar. Essa rotação, junto com a pressão, existe a criação do atrito. Esse atrito forma calor e esse calor funde a peça. Qual é a grande vantagem desse processo para os outros e por que ele está sendo tão investido? É porque por um motivo que a peça sofre um trauma menor, né? Aquele problema de fusão que acarreta problemas de composição química e também de estrutura mecânica, e no processo de fricção ele é menor, porque uma fusão, na verdade, se chama autógena, né? Porque não existe metal de adição, só a fusão através do atrito entre os materiais que estão sendo unidos. Então isso tem um grande ganho com relação à soldabilidade. Essa que é a parte mais importante, por isso está sendo muito investido. Existe esse processo já no mercado e existe também a soldagem por fricção de tubos. E é pena que eu não tenho os vídeos para mostrar para vocês, mas já tem em campo funcionando. Agora, entrando nos processos de soldagem por fusão, que é os processos de soldagem que nós vamos ver na prática também, nós vamos botar os principais processos. Quando eu falo em principais processos, é porque eles são os mais utilizados na indústria, tá? Existem aí, para vocês terem uma ideia, mais de 50 processos de soldagem, tá? Então, os processos que são mais utilizados na indústria metal mecânica são o eletrodo revestido, MIG-MAG, arame tubular, TIG, arco submerso e o plasma. E esse são a arco elétrico e são os mais utilizados. Para ter uma ideia, eletrodo revestido, a grande maioria da manutenção usa eletrodo revestido, ou produção de caldeiraria, também eletrodo revestido, tá? MIG-MAG e arame tubular, bastante na parte naval, na parte de grandes produções, muitos quilos por hora. É isso que esses processos são a grande vantagem deles. TIG, aí eu entro em processo de grande responsabilidade, ou seja, indústria aeronáutica, né? Indústria automobilística, onde eu preciso de grande responsabilidade, acabamento e qualidade, entro com TIG. Arco submerso,
é um processo que é muito utilizado na indústria naval para a união de chapas de convés, onde tem a maior quantidade de soldas planas e de chapas também de grande espessura. E plasma, aqui principalmente no Brasil, quer dizer, minto, principalmente no mundo inteiro, é a soldagem feita das carrocerias de carros e caminhões e outros veículos. Aqui no Brasil não é utilizado o plasma, e sim o laser. Qual o motivo? A montadora daqui usa laser e a mesma montadora, que é da mesma marca lá nos Estados Unidos, usa plasma? Não sei dizer para vocês, mas eu sei que aqui a gente utiliza laser e no resto do mundo praticamente não usa plasma, certo? Então é isso aí. Para ter uma noção aí dos processos de soldagem que nós vamos trabalhar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!